Boa noite, meus irmãos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para juntos cultuarmos ao nosso Deus neste dia, agradecer por esse dia que passou. Estamos agradecendo a Deus pela oportunidade que nós temos de estar louvando, glorificando ao nosso Deus, porque só a Ele é devido todo louvor, toda honra e toda glória. Nós esperamos que todos estejam bem, que nós estejamos juntos em comunhão, estamos glorificando a Deus neste momento. Você tendo essa oportunidade, não deixe de acessar sempre as redes sociais, o que a segunda igreja tem feito, tem proporcionado, para ter esses momentos de comunhão e não deixarmos de congregar. Nós estamos congregando, nós somos a igreja, nós somos igreja, estamos nas nossas casas, estamos aproveitando esses dias de pandemia, nada que venha impedir que nós venhamos a louvar, venhamos a glorificar o nome do nosso Deus. Vamos fazer uma oração de intercessão ao nosso Deus neste momento. Baixe sua cabeça, onde você está, e nós vamos estar orando neste instante. Deus de graça, Deus de amor, Deus soberano, Deus que cuida de nós, Deus que é o Deus todo-poderoso, é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. É na Tua presença que nos prostramos, nos colocamos nesta noite. Pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, que nós sejamos instrumentos, ó Pai, sendo usados pelo Senhor, e sejamos, ó Deus, ouvintes, praticantes da Tua palavra, que aquilo, ó Deus, que for falado aqui nesta noite, que o que nós cantarmos, que tudo que, ó Deus, for pregado, for dito aqui nesta noite, seja para o louvor, a honra e a glória do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado da Tua igreja, tem cuidado do conselho desta igreja, tem abençoado estes homens, ó Deus, que têm sido, ó Deus, determinados, sido, Senhor, comprometidos com a Tua obra, com o Teu reino, e nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor tem nos dado condições, ó Pai, de termos a oportunidade de fazermos o culto através das redes sociais, através da internet, onde nós podemos louvar o Teu nome, glorificar ao Senhor, que este culto a Deus esteja alcançando vidas, ó Pai, da segunda igreja presbiteriana de Ceilândia, outras vidas também que têm a oportunidade de ver, ó Deus, em outros lugares, em outros estados, em outros países, que a vida de cada um de nós seja abençoada nesta noite, seja, ó Deus, entregue nas Tuas mãos, para que sejamos realmente sendo instruídos pelo Senhor, sendo, ó Pai, guiado pelo Senhor naquilo que iremos fazer, aquilo que fazemos, naquilo, ó Deus, que o Senhor tem nos dado a pensar, naquilo que o Senhor tem nos proporcionado, mesmo em lutas, em dificuldades, em problemas, e muitas vezes aos nossos olhos, mas nada que esteja fora do controle do Senhor, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Rei, é o Criador dos céus, da terra, é o dono do ouro, da prata, é o Senhor que cuida de todas as situações, tudo está nas Tuas mãos. E nós entregamos nesta noite nas Tuas mãos as nossas vidas, entregamos todos os nossos afazeres, entregamos este culto a Ti, que o Senhor receba no Teu santo, sagrado altar, que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando as vidas que estão recebendo nesta noite esta palavra, que o Senhor abençoe as nossas vidas como instrumento nas Tuas mãos, e que tudo seja para o louvor e a glória do Senhor. Obrigado, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas omissões, perdoa, Senhor, as nossas falhas, nossa maneira às vezes muito errada de que falamos, que mencionamos, que julgamos, muitas das vezes que pensamos uns dos outros, daquilo, ó Deus, que olhamos que não é devido. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos livre de todo mal, livra-nos, ó Deus, dos lábios impuros, ó Deus, livre, Senhor, de ouvir coisas que não agradam ao Senhor, de ver coisas que não agradam ao Senhor. Nos livra, Senhor, do mal deste mundo, do mal que tem nos assolado, que tem nos rodeado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, cuida de nós durante esta noite, durante este dia e durante toda esta semana. Que o Senhor esteja abençoando e cuidando do Teu povo. Assim nós oramos agradecidos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. Romanos, capítulo 5,
do verso 1 ao verso 11. Vou estar lendo, os irmãos acompanhem. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, nos ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a fé, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Que esta palavra esteja falando ricamente ao seu coração nesta noite, falando ao meu coração, que esse verso 3 aqui, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Que nesses dias de pandemia, nesses dias de dificuldades, lutas que estamos passando, que não estejamos com os nossos corações tristes devido a dificuldades, às tribulações, mas que nós estejamos perseverantes e, acima de tudo, com a esperança e a certeza de que Deus está cuidando de nós e que Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele não nos deixará, Ele não nos abandonará, mas pelo contrário, Ele está cuidando de nós, Ele está ao nosso lado, Ele está nos segurando, e tudo o que nós iremos fazer, tudo que vamos falar, seja para a honra e glória do Senhor, nesta noite, todos os dias da nossa vida. Que esta palavra esteja falando aos nossos corações. Neste momento, convido ao nosso irmão Jardiel, presbítero André, que esteja louvando a Deus com um cântico, e depois estaremos passando a palavra para o pregador desta noite, presbítero César. Graça e paz. Som do microfone. Irmãos, graça e paz, vamos louvar o nome do Senhor e pedir que o Senhor, Ele sonde o nosso coração. Essa música a gente já cantou muitas vezes. O Jardiel escolheu bem, porque é a música que o Oswaldão gosta, né? E hoje é aniversário dele. E essa música, ela realmente diz muito, ainda mais nesse período que nós estamos vivendo. Realmente nós temos que pedir ao Senhor que sonde os nossos corações. É um momento em que nós temos que refletir sobre como estamos vivendo, para quem estamos vivendo, se é para nós mesmos ou se é para o Senhor. Se nós conhecemos de fato o nosso Senhor Jesus Cristo, se estamos aos pés da cruz, se reconhecemos o sacrifício remidor do nosso Senhor. Peça então nesse momento, durante essa música, que o Senhor sonde o seu coração e que você também reflita sobre qual papel você está tendo diante de todas essas situações que nós temos vivido hoje. Faça isso diante de Deus e veja
coloque em prova o seu coração. Amém? Vamos cantar para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Sonda, Senhor, quebranta o meu coração. Peça ao Senhor para te transformar. Transforma-me conforme a tua palavra. Peça para te encher e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Amém. Como é bom louvar ao Senhor, como é bom glorificar o nome do Senhor Jesus. É muito bom. Eu estava aqui sentado no banco, louvando a Deus. Deus tocou meu coração. Como é bom, tem sido edificante, mesmo a igreja longe, mas tem sido edificante para nós esses momentos, né, de vir aqui com tanta alegria, tão bom, né? Isso faz parte da nossa vida, nossa comunhão com Deus, do nosso relacionamento com Deus. Que isso sempre seja agradável aos olhos de Deus e seja prazeroso fazer com o Espírito Santo de Deus nos usando e nos capacitando. Convidar neste momento o presbítero Sebastião César, que ele estará
ministrando nesta noite a palavra do Senhor, né? E estará nos trazendo a mensagem de parte de Deus. Eu falei Sebastião César, né? Muita gente não sabe quem é Sebastião, né? É a mesma coisa de Manuel, ninguém sabe quem é Manuel, né? Manuel e Sebastião, essa dupla. Vamos estar orando pelo nosso irmão que estará sendo instrumento de Deus nesta noite. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por esta noite, por este momento tão singular nas nossas vidas, que é o momento de cultuar, de louvar, de glorificar, de ter aqui a alegria de estarmos reunidos, de ter a alegria, ó Deus, de levar a mensagem à casa dos nossos irmãos. Obrigado pela vida do presbítero César, que o Senhor, ó Deus, continue abençoando o teu filho nesta noite, usando como instrumento, que a sua boca, ó Deus, seja uma boca de um profeta, que esteja falando do Senhor, que ele seja, ó Deus, falando aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, também estará falando aos nossos corações nessa noite. Use para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Amém? É um prazer, irmãos, novamente poder ministrar o coração dos irmãos. É gracioso a gente ter essa oportunidade de falar do amor de Deus. O amor que transforma, né? O amor que transforma, o amor de Deus. E é através do Evangelho de Cristo Jesus, a vivência desse Evangelho, é que somos transformados. E eu quero, em nome de Cristo Jesus, convidar você, meu irmão, a junto comigo meditar num texto que fala muito ao meu coração e deve falar também ao coração de todos os irmãos que lê as Escrituras Sagradas, porque a palavra de Deus, ela tem que falar ao nosso coração. Nós temos que sentir tocado ao lermos as Escrituras, porque ela é poder de Deus, é um poder transformador. E eu quero, junto com os irmãos, ler no Evangelho de João, do capítulo 15, mas eu não vou ler o capítulo todo, a perícope toda, eu quero ler a partir do verso 12 e o verso 16. Esse texto, irmãos, dá diversas mensagens que a gente pode tirar desse texto. Eu quero trazer para os irmãos acerca desse texto algo que vai nos edificar, assim como tem me edificado. Eu quero ler junto com você. Abre sua Bíblia agora e nós vamos fazer essa leitura. A minha vontade, amados irmãos, é que essa leitura fosse feita alternada, assim como nós fazíamos antes dessa pandemia acontecer. Queria eu poder estar nessa hora olhando para você e nós fazermos essa leitura alternada, mas aprove a Deus, e a Bíblia diz que Ele está no controle de todas as coisas. Eu acredito que esse é o momento de nós refletirmos acerca de tudo que está acontecendo, para que nós possamos, irmãos, tirar proveito e ver o que Deus tem preparado após a pandemia, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu tenho certeza absoluta que Deus, além do refrigério que Ele vai trazer, Ele vai trazer algo bom pós-pandemia. Eu tenho certeza absoluta, porque eu já estou sendo, eu tenho aprendido muitas coisas com esse tempo de ficar no isolamento social. Então eu quero dizer para os irmãos que, para mim, eu desejaria estar aqui junto com os irmãos, tendo essa comunhão, mas quero dizer para os irmãos que eu tenho aprendido muito, e quero dizer para os irmãos, aproveita também essa oportunidade para você aprender e entender o que Deus tem falado acerca de tudo isso que está acontecendo. E eu quero ler junto com os irmãos esse texto, que diz assim, olha:
Verso 12: o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Verso 16: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Verso 17: isto vos mando, que vos amei uns aos outros. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, sou grato a Deus por essa oportunidade, e suplico ao Pai, em nome de Cristo Jesus, que o Espírito Santo de Deus me use de maneira sobrenatural, para que eu possa, meu Deus, falar acerca do que é dele e não o meu, acerca, meu Deus, daquilo que Deus quer que a sua igreja ouça, e que a sua igreja seja edificada neste dia, em nome de Jesus, amém e amém. Amados irmãos, aqui a gente vai ver Jesus. Se a gente ler toda a perícope, vai ver que ele vai falar da videira verdadeira, que sem ele nada podemos produzir, sem ele nada podemos produzir fruto de nenhum, porque produzir fruto de si mesmo nós não iríamos conseguir. E na sequência ele começa no verso 12: o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros. Ele começa pedindo para que nós amemos uns aos outros, e na sequência ele vem para o verso 16 e diz: não foste vós que me escolheste. Olha que interessante, irmão. Não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, olha só, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, vos escolhi. Então quando ele está falando aqui, na verdade ele está falando dos discípulos, né? E não quer dizer, irmãos, que os discípulos também não poderiam escolher, não tinham o direito de escolher, não tinha capacidade de escolha, pois eles haviam optado por segui-lo. Antes, Cristo estava dizendo que a iniciativa e a escolha final havia sido do próprio Cristo Jesus. Ele está falando que os discípulos não tinham direito de escolher, porque até então, olha só que interessante, que até então os discípulos já tinham escolhido andar com Jesus. Mas chega nesse momento, ele vai dizer para eles: olha, calma, foi eu que escolhi a vós outros, porque se não fosse Cristo escolhido eles não teriam o desejo de seguir Jesus, porque é Cristo que nos escolhe. E aqui ele está escolhendo justamente os 12, que vai levar o Evangelho, pregar as boas novas. Não foste vós que me escolheste. Eu penso assim, eles podiam até, os discípulos, ficar até que espantados, né, Belém Oswaldo? Mas não, é porque ele nos mostra, amados irmãos, que o desejo de escolher andar com Cristo parte primeiramente de quem? De Cristo. Porque quando você for aqui atrás, ele vai falar: olha, sem mim nada podeis o quê? Produzir fruto. E eu escolhi vocês, escolhi a vós outros, e designei para que vades e dê o quê? Fruto. Olha que interessante, eu escolhi vocês, designei vocês, mas tem uma finalidade. Eu não escolhi para andar, eu não escolhi para andar comigo, não escolhi para ser meus guarda-costas, eu não escolhi para fazer volume, fazer números. Eu escolhi com uma finalidade. Qual? Amados irmãos, eu entendo que isso também chega até nós, que somos discípulos do Senhor Jesus. Nós fomos também escolhidos. Nós somos escolhidos e também designados. Para dar o quê? Fruto. E nós temos que entender agora, escolhi para vós outros e designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça.
Olha que interessante, que o vosso fruto permaneça. Nós podemos até dar fruto, mas esse fruto tem que permanecer. Por quê? Porque, olha só, em meu nome, vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirmos ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Percebe? Que quando for pedirmos em oração, para que nos conceda aquilo que nós estamos pedindo, nós precisamos dar fruto, reverendo pastor. E não é só dar esse fruto, é isso que a gente tem que entender. Esse fruto tem que estar evidenciado nas nossas vidas. Esse fruto tem que permanecer. Isso é sinal que algumas pessoas dão fruto. Olha só, ele começa a dar fruto e de repente esse fruto para. Você já viu que tem árvores ou árvores frutíferas que ela dá fruto num ano e no outro ano ela não dá fruto? Já viu isso? No mesmo pé, no mesmo local, ela dá fruto, no outro ano já não dá mais. Você fica sem entender. Lá do lado de casa tem um pé de mexerica. O ano passado deu tanta mexerica, mas tanta mexerica, que a vizinha falou: César, vem aqui pegar um pouco, porque ela está quebrando os galhos. Eu fui, peguei. E esse ano eu pensei naquele ano, falei assim, que ela tinha me dado, falei, capaz que no ano que vem vai ter de novo. Mas esse ano, por incrível que pareça, eu olhei para o pé, só tinha 2. Percebe? Então eu entendo que o apóstolo João, escrevendo o que Jesus deixou aqui, que tem árvore que dá fruto, e aquela mesma árvore não dá. E ele está fazendo essa alusão: olha, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedir ao meu Pai, no meu nome. No nome de quem? De Cristo. Então todas as vezes, irmãos, que eu vou até Deus, eu preciso de Jesus Cristo. É em nome dele que Deus me atende, não é no meu nome, é no nome dele. Esse que nós temos que entender. Nós precisamos de Cristo até para chegar a Deus. É no nome de Cristo Jesus que nós devemos implorar a Deus, mas entendendo que, olha só, nós precisamos de dar fruto e que nosso fruto permaneça. Então que tipo de fruto que Deus estava esperando dos apóstolos, que eu entendo que é para nós também nos dias de hoje, aplicando para mim e para você, você que está me ouvindo através da internet. Eu entendo que eu e você também fomos escolhidos por Deus, não foi nós que escolhemos. E muitas vezes a gente vê as pessoas, claro que é errôneo, mas Deus conhece o nosso coração e sabe. Eu aceitei a Jesus. A gente não aceita Jesus, é Ele que nos aceita. Eu só aceitei Jesus porque Ele já tinha me aceitado. Então quando você vai até Jesus, Jesus já te encontrou primeiro. Você só foi porque Jesus já tinha te escolhido desde a fundação do mundo. Você é um eleito de Deus, você é um escolhido de Deus. Lá em Efésios, quando ele escreve a carta, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 1, ele diz assim: olha, Deus escolhi vocês, eu elegi vocês, escolhi vocês para serem santos. Então, amados irmãos, não somos nós que aceitamos a Cristo, é Ele que nos aceita de volta. E Ele escolhe, então, espera desses discípulos que vão agora levar o Evangelho, levar as boas novas. Ele espera desses discípulos que eles dê fruto, que o fruto deles permaneça. E aplicando para nós nos dias de hoje, você foi escolhido por Deus para quê? É isso que nós temos que entender esse texto. E eu quero tirar aqui 2 frutos que Deus exige. Deus quer que nós precisamos nas nossas vidas e vivermos esses frutos para
para que aquilo que nós pedirmos a Deus possa chegar, através de Jesus, possa ser atendidos. Então, amados irmãos, eu tenho aqui 2 frutos e quero trabalhar esses 2 frutos nas nossas vidas. O primeiro fruto que Deus espera de mim e de você, nós vamos encontrar esse fruto em Mateus capítulo 3, o fruto do arrependimento. O primeiro fruto, irmãos, que precisa ter na vida do discípulo que quer andar com Cristo, que quer levar as boas novas e que quer ter uma oração atendida por Deus através de Jesus Cristo, primeiro fato, ele precisa se arrepender. Arrependimento. Olha o que João Batista está falando aqui no capítulo 3 de Mateus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aí vamos pular aqui para o verso 7, que vai dizer assim, olha: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe, o próprio João Batista: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Olha o verso 8: produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Olha para quem que João Batista estava falando isso, reverendo Oswaldo? Para os doutores da lei, os fariseus. Isso mostra, amados irmãos, que muitas pessoas estão na igreja e são o quê? Fariseus, religiosos, precisando ainda de arrependimento, precisando arrepender dos seus pecados. João Batista não tem, olha só, ele vai, talvez nos dias de hoje, amados irmãos, não sei se teríamos alguém com toda essa coragem, diante de uma igreja e diante de alguém que é conhecedor das Escrituras, assim como os fariseus, os saduceus, de confrontá-los. João Batista fez isso, disse: olha, arrependei-vos, produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Porque o João Batista deve ter entendido que esses fariseus daquele momento, eles não tinham se arrependido, eles estavam, de fato, era com remorso, e é diferente remorso de arrependimento, é diferente. A gente precisa entender que muitas pessoas, amados irmãos, vêm à igreja, diante de uma pregação, e ele consegue até se emocionar, sabe? Às vezes até chora, mas não foi arrependimento, foi remorso. E existe uma diferença entre remorso e arrependimento. Eu quero trazer para vocês aqui para a gente entender um pouquinho qual que é a diferença entre arrependimento e remorso. Primeiro, remorso é quando temos uma espécie de inquietação, de culpa pela prática de algo, porém o remorso não nos leva ao arrependimento genuíno. O remorso não vai além da culpa por ter cometido algo reprovável. Ele não produz mudança de vida. Geralmente está mais ligado a um forte sentimento de censura, porque algo que fizemos saiu do controle ou não produziu o efeito que desejávamos, mas não leva a pessoa à mudança de atitude. Isso é quando você tem remorso, vem na igreja, fica sensibilizado com a palavra, às vezes até, sabe, tem aquele sentimento de fato, mas é remorso, porque ele não muda o comportamento, não traz mudança de caráter. Arrependimento é uma mudança de ideia, de direção, de atitude. O arrependimento, para ser realmente arrependimento, precisa trazer em si o desejo da pessoa em mudar de direção. É por isso que a Bíblia nos ensina a nos arrepender de nossos pecados e não apenas ter remorso deles. Porque tem pessoas que têm remorso, ele vai, peca e depois fica com remorso, chora, mas comete novamente.
Arrepender-se implica em mudança de direção profundo. Arrepender-se implica em mudança de direção, um profundo pesar pelo pecado cometido. Um profundo pesar pelo pecado cometido. Daí Jesus diz: vá e não peques mais. Quando ele perdoava, lembra da prostituta? Vá, não peques mais. Estão perdoados todos os pecados. Arrependa-se. Para exemplificar melhor o remorso e o arrependimento em ação, vamos usar dois personagens bíblicos. Exemplo de Judas, que o traiu Jesus, cometeu um grave erro, traiu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata e o entregou aos soldados com um beijo. O texto lá em Mateus capítulo 27, verso 3 e 5, vai dizer assim, olha: então Judas, o que o traiu, vendo-lhe que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, quem? Porém responderam: que nos importa? Os sacerdotes, que viu aquela atitude de Judas, que nos importa? O que nos importa? Isso é contigo. Jogou toda a responsabilidade em cima, né? Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. O texto é claro em mostrar que Judas parece ter sido surpreendido com o que ocorreu com Jesus. Talvez ele não esperasse que a atitude levaria a situação tão longe. Diante desse fato, o remorso tomou conta dele, mas não o arrependimento. Por que fica entendido? Porque se o arrependimento estivesse na vida de Judas, ele não teria se enforcado e teria buscado em Jesus o quê? O perdão. E eu pergunto para você, se Judas tivesse de fato arrependido e fosse até Jesus e pedisse perdão, Jesus o perdoaria? Sim ou não? Sim. Porque o que ele teve foi o quê? Emoção. Ficou com remorso daquilo que ele tinha feito. Se ele tivesse arrependido de fato, Jesus o teria perdoado. E nós temos também o outro exemplo de Pedro, o discípulo de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Andava com Jesus e negou 3 vezes. Mas na terceira vez que ele nega Jesus, ele se arrepende. Diferente de remorso. Pedro se arrepende e pede perdão. E se tornou o quê? Um dos principais discípulos. O nome dele está escrito nas Escrituras Sagradas. Em um dia, Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, ele prega e 3.000 almas vão ao encontro de Jesus. Olha o que um arrependimento faz com uma pessoa. E eu pergunto para você, você que tem ouvido o Evangelho, você que tem andado com Cristo, você tem se arrependido dos seus pecados? Essa é a oportunidade de você fazer uma leitura de você. Eu gosto muito quando a gente está fazendo a Santa Ceia, que fala assim, olha, naquela hora que disse assim, olha, o homem analisa a si mesmo e coma do pão. Olha para você, sabe, não é eu que vou olhar para você e apontar os seus pecados, não apontar os seus erros, o que precisa se arrepender, não sou eu. O texto está dizendo assim, olha para si mesmo, é você que faz uma alta avaliação de você mesmo e vê se você é merecedor daquilo. Mas a vontade de Deus é tão grande que Ele dá a oportunidade de você, olha para você e coma do pão. Se arrepende e coma do pão. É isso que Ele está falando. Mas você precisa olhar para você. É você. Não é ninguém apontando você, o que você é, o que você deixa. É você mesmo, olhando para você de fato e se arrependendo. E arrependimento, irmãos, é só Deus que sabe. É só Ele e você. É Ele e você, porque é Ele que conhece de fato se você está com remorso ou se está realmente
se arrependendo, porque o arrependimento ele traz uma mudança de comportamento, uma mudança de rumo e uma transformação no seu caráter. O segundo ponto, irmãos, o segundo fruto que Deus quer que eu e você tenhamos e que fica nas nossas vidas, é o fruto que a gente encontra lá em Gálatas 5, a partir do verso 22, que o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, disse para os Gálatas, disse assim, olha, a partir do verso 2, mas o fruto do Espírito é esse fruto também que precisa ser evidenciado na minha vida e na sua vida, o fruto do amor, o fruto do Espírito Santo de Deus, que uma vez você, discípulo do Senhor Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus que habita em você, e esse o Espírito de Deus, o Espírito Santo, esse é o caráter dele, que já está em você através do Espírito Santo. É o fruto do Espírito Santo de Deus, e esse Espírito Santo de Deus habita em você. E ele vai dizer assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e com concupiscências. Então o que o apóstolo Paulo está falando assim? Olha, esse também é fruto, e esse fruto tem que estar evidenciado em você. Você tem que amar. Pastor, mas é difícil amar. Quem falou que é fácil? Amar é uma atitude, amar é prática. Eu tenho que praticar esses frutos aqui, porque todos eles, agora eu, nascido de novo, esses frutos estão em mim. Eu só preciso fazer com que eles sejam evidenciados na minha vida. Mas o fruto do Espírito Santo é amor. Aí eu pergunto para você, você tem amado? Que tipo de amor que você sente pelas pessoas? O amor, esse fruto que Deus espera de mim, é que eu ame, independente da pessoa, independente da raça, independente de que seja, se é enjoado, se não é, se é feio ou não é, se é branco ou não é, eu tenho que amar. Isso é fruto. Aí eu pergunto para você, quem você tem amado? Você só ama aquelas pessoas que te tratam bem? Você só ama aquelas que faz bem por você e para você? Aqui é amar sem distinção, é um amor sacrificial. Eu preciso morrer por ele se for o caso. Amor de Deus que está no meu coração e eu preciso desenvolver, eu preciso praticar. E ele vai finalizando esse capítulo, esse texto, dizendo assim, olha, os que estão em Cristo crucificam a carne, mas não, que mais o fruto do Espírito é. Mas o fruto do Espírito ele vai dando as características desse fruto. O fruto é amor, e ele tem algumas características. Olha só, você tem praticado alegria? Você é um crente alegre? As pessoas chegam de você e conseguem enxergar que você é alegre, independente da situação que você está vivendo? Porque de repente, pastor Oswaldo, presbítero Júnior, eu só sou alegre quando as coisas estão boas, as coisas estão indo bem, eu consigo ter alegria, as pessoas conseguem enxergar a alegria em mim. Mas a alegria que Deus quer que você passe para as pessoas é independente da situação que você está vivendo, você mostra Cristo através de você, pela sua alegria. E as pessoas vão ver, ele é diferente. Como que ele consegue ser alegre passando por toda essa aflição? Pastor, mas é difícil. Eu falei que é fácil? É prática. Ele vai falando alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso tudo já está em você, através do Espírito Santo de Deus, e que você precisa praticar. E você precisa praticar. E o que eu quero deixar para você nessa noite, que esses frutos
possa habitar no seu coração, que você venha a praticar esses dois frutos, o fruto do arrependimento, o fruto do Espírito Santo, que é amor, amar o próximo. Isso faz parte, o texto diz que nós temos que amar o próximo, e só assim, amados irmãos, que esses frutos, olha, permanecendo na minha vida, eu posso chegar diante de Deus. É por isso que tem hora que eu falo assim, como tem algumas orações que são recebidas de maneiras, sabe assim, numa rapidez. Aí eu começo a entender. Sabe por quê? Porque o fruto de Deus permanece em mim. E quando eu falo isso, eu estou falando com Deus direto, porque faz parte da vontade de Deus. E tem pessoas que oram e falam assim, mas eu oro e não acontece. Coração amargurado, triste, rancoroso, não tem alegria, não ama. O fruto não está na pessoa. Então, amados irmãos, encerrando, eu quero agradecer a Deus e quero suplicar a Ele que esses frutos permaneçam na minha vida e também permaneçam na sua. O fruto de arrependimento. Arrependei-vos, e que o fruto do Espírito Santo de Deus possa ser contínuo na sua vida, e que você possa praticar de fato. Só assim então Deus ouvirá dos céus o que você tem pedido a Ele. Não é o texto que diz isso? Eu quero deixar no seu coração. Que Deus os abençoe. Em breve estaremos juntos aqui novamente, orando e bendizendo o nome e louvando a Deus. Que Deus os abençoe. Amém e amém. Irmãos, eu, pastor Oswaldo, já vi o presbítero César trazer muitas mensagens nesse púlpito, nessa vida aqui na segunda igreja, mas hoje Deus falou de uma maneira graciosa, maravilhosa nas nossas vidas. O fruto do arrependimento é uma obra soberana do Espírito Santo em nós. Eu louvo a Deus que a riqueza e o conteúdo dessa mensagem possa produzir em sua vida uma reflexão, uma autoanálise, mediante a palavra de Deus que lhe foi transmitida. Que esse fruto do arrependimento possa trazer você cada vez mais junto de Deus. Que você possa desejar, querer Deus com o coração contrito e quebrantado, arrependido. Que Deus continue abençoando. Fuja do remorso. O remorso é consciência, mas não muda. Arrependimento é mudança de ideia, mudança de vida, mudança de atitude, se voltando para Deus. Que Deus continue usando e abençoando o presbítero César, essa mensagem tão rica, abençoada, tão edificante, tão consoladora e tão exortante a nós. Que Deus abençoe. Quero agradecer ao nosso querido Jardiel, que sempre tem nos apoiado aqui na área da música. Ele é o irmão que tem liderado o Ministério de Música da igreja, o presbítero André, e tem estado aqui nos auxiliando, nos abençoando com essa filmagem aqui. Vocês precisam ver aqui os barbantes, os fios que estão aqui, mas a coisa dá certo. Ele tem carinho, dedicação, que também tem sido um dos coordenadores do louvor da igreja, presbítero Júnior, e sempre tem nos abençoado, abrindo os cultos, dado estudo bíblico, e os irmãos têm pedido que quer ouvir o presbítero Júnior na pregação. Domingo que vem o presbítero Júnior será um instrumento de Deus para nos trazer a mensagem. O presbítero Otoniel, também, que Deus abençoe a sua vida, tem nos trazido lições maravilhosas na escola bíblica dominical. O presbítero Naldinho, que não está conosco, mas se estivesse conosco estaria aqui participando ativamente, mas onde ele estiver, lá, está junto com a sua esposa, lá, irmã Rita, lá em Uberlândia. Que Deus abençoe a sua vida, sua esposa, sua família. Nós louvamos a Deus pela vida da segunda igreja, os diáconos da igreja, os presbíteros, as sociedades internas da igreja. Estamos com saudade, mas em breve estaremos nos reunindo. A partir de amanhã, até quinta-feira, foi decretado na Celândia lockdown. Isso é
fechamento total. Então, querido, vamos seguir, porque Ceilândia tem sido um dos maiores índices de contaminação, tem crescido aqui na nossa cidade de Ceilândia e sol nascente. Então nós temos que ter cuidado, vamos usar as máscaras, sobreviver, todos aqui estão com máscara aqui na minha frente, tem o álcool gel ali no canto, nós sempre nos cuidamos. Então eu peço aos irmãos que se cuidem, tá bom? Na terça-feira, querido, nós temos aqui a nossa reunião de oração, e na quinta-feira o nosso estudo bíblico. Nós estamos estudando o desenvolvimento das bem-aventuranças. Então vamos continuar estudando. E também nos lembramos dos nossos pastores, pastor Cleudimar, que sempre tem nos trazido. Na próxima domingo de manhã, o pastor Cleudimar estará com a gente, nos trazendo a mensagem rica, orando por ele, pela a sua cunhada que perdeu o marido, o irmão do pastor Cleudimar. Nós estamos em oração pela irmã Dalva, pela família do pastor Cleudimar e também por todos os seus filhos. Nós louvamos a Deus pela vida dele. Na terça-feira, na quinta-feira e no domingo, o pastor Cleudimar estará conosco. Sempre tem nos abençoado, é pastor dessa igreja, o pastor William, lá no Penorte, pastor Davi também aqui no Pessul. Deus tem usado esses homens, o nosso presbitério Itaguatinga, o nosso sínodo, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós temos orado pela nossa igreja. Nós temos recebido alguns pedidos de oração. Orar pela nossa irmã Bernadette, vamos orar pela nossa irmã Miriam, mãe do nosso querido irmão Luiz Alfredo, orar pela Roberta, pela irmã Elizabeth, e a irmã Roberta me pediu oração pela mãe de um colega dela, um amigo dela, Dona Maria, que está internada no hospital HFA. Nós estaremos orando por essa família, pela Roberta, pela mãe do seu amigo. Dona Maria, nós estaremos orando por esta família também. Vamos estar orando, querido, pelo nosso irmão Francisco, que está se recuperando aí do Covid-19, já não tem mais nenhum tipo de Covid, né? A contaminação está bem. A nossa irmã Antônia, esposa, a mãe do Vito, que está se recuperando em casa também. Vamos estar orando, vamos ter o cuidado. Como igreja, devemos ter o cuidado dos irmãos. Eu quero agradecer imensamente a segunda igreja pelo carinho, pelo amor, pelas como que se diz aí? Pelas saudações, né, que eu tenho recebido de feliz aniversário. Nós agradecemos, sou muito grato a Deus pela segunda igreja, pelo amor, pelo carinho dos irmãos. E também a nossa irmã Nilcen aniversariou ontem, né? Nossos parabéns para ela, para o seu esposo também, querido diácono Edson. Agradecer aos irmãos. Estamos juntos com a igreja. Os irmãos podem ligar para um dos presbíteros, ligar para mim, e a igreja está pronta para servir. De alguma necessidade, seja ela de que ordem for, a igreja está aí presente para servir, para ajudar os irmãos. Amém, querido? Então, os irmãos, se quiserem vir conversar à distância, ou por telefone, ou ligar para um dos presbíteros, pedir oração, compartilhar algo, pode, que nós estaremos sempre veiculando aqui para os irmãos. Vamos então terminar com a bênção apostólica. Que a graça eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai eterno e as ricas consolações do Espírito Santo do Senhor seja abundantemente derramado sobre a igreja do Senhor, reunida na face da terra e hoje para o todo sempre. Amém e amém.